O jogo nunca será, como é óbvio. Isto é uma eliminatória a duas mãos e por isso o desfecho da mesma só será conhecido, julgo, no dia 2 de abril, ou seja, cerca de mais de 70 dias após a primeira, o primeiro dos dois jogos. Nessa medida nunca consideraremos este jogo como o jogo do ano. Agora que é um momento importante e um primeiro passo no que diz respeito à decisão de qual dos dois emblemas estará depois na final da taça no Jamor, mais para a frente, final de maio, é de facto importante, não é? E é de facto um momento, se calhar, dos mais importantes da época desportiva que estamos a percorrer. É assim, pronto, o futebol português debate-se com um conjunto de problemas, todos nós os conhecemos. Aquele que se vive de forma mais intensa atualmente são as decisões que se prendem com a vida da própria federação, mas há outros. A questão do calendário é também um deles. Num ciclo de normalidade jogam-se 3, 4 partidas por mês. De um momento para o outro, uma equipa vê-se, como a nossa, vê-se sujeita a fazer o dobro dos jogos, 8 no mesmo período de tempo. Este tipo de coisas, de facto, não são muito saudáveis, nem muito abonatórias para quem traça os calendários. Cria problemas de gestão e muitas vezes, já falámos disso, de ter que se tomar opções relativamente àquilo que é ou deixa de ser prioritário no contexto dos objetivos de um determinado clube, mas é uma realidade com que temos que conviver enquanto ela for esta. É assim, as preferências são muito pessoais e de nada valem porque elas estão sujeitas a um sorteio que dita a ordem por que se joga. E por isso, nesse quadro, as minhas duas últimas experiências, uma para a Taça de Portugal com o Passos Ferreira há 2 anos atrás com o Clube Desportivo Nacional, em que joguei primeiro fora em Passos e até levei para a Madeira um resultado bastante positivo. Tinha feito 2-2 na Mata Real e depois em casa acabei por perder 3-2 e ver-me afastado. Aquilo que teoricamente parecia ser mais simples de resolver-se, até depois do primeiro jogo e do resultado que lá fizemos, acabou por dar um desfecho negativo. Tive uma outra experiência logo de seguida para a Liga Europa com o Zenit, em que joguei primeiro em casa e depois fora, tendo em vista até o diferencial de grandeza das duas coletividades, fazia adivinhar dificuldades maiores este tipo de ordem pela qual se jogou. O facto é que conseguimos ganhar em casa por um golo de diferença e acabamos por empatar fora e passar e integrar a fase de grupos. Por isso há grande subjetividade, não lhe sei dar uma resposta muito clara relativamente às duas questões que acabou de levantar, a não ser exemplificar ou ilustrar com estes dois exemplos que têm desfechos completamente diversos quando teoricamente, porque é norma, julgo, mais ou menos geral, que se prefira jogar fora primeiro e depois em casa para se retificar eventualmente num cenário mais favorável qualquer tipo de deslize do primeiro jogo. Nem sempre é assim. É um adversário difícil. É muito difícil. Teve mais ou menos um nível Julgo que não. Jogadores revitalizados como o Bischoff, por exemplo, o Adrien, como o Novo. Julgo que não há que encontrar favoritos à partida para esta eliminatória. Os jogos da taça, por si só, e normalmente, têm particularidades. Neste caso, são dois emblemas com um grande historial ao nível das provas nacionais. São dois clubes com décadas, são dois clubes muito respeitados, são dois clubes com grande ligação às cidades e às regiões em que se inserem e nesse contexto há um patamar de perfeito equilíbrio naquilo que diz respeito à tal ligação, ao tal amor clubístico, quer em Guimarães, quer em Coimbra. Em termos desportivos, é evidente que o Vitória nas últimas décadas tem tido algum ascendente sobre esta académica, mas de qualquer maneira o emblema de Coimbra nos últimos 10 anos, depois que ascendeu à Primeira Liga, tem vindo a solidificar-se, conseguindo resultados época a época um pouquinho melhores. Se nos primeiros anos tiveram muita dificuldade e lutaram para não serem despromovidos, neste momento já conseguem enfrentar a prova de uma forma muito mais confortável. E aquilo que acontece na atualidade
em que têm 9 ou 10 pontos acima da linha d'água, de alguma maneira ilustra o que eu estou a dizer-vos. E quando um campeonato entre comas, ou um torneio, ou uma eliminatória mais objetivamente, se resume a 180 minutos de jogo, tudo é possível de acontecer. Julgo que não há que atribuir favoritismos, há de facto que esperar, e temos a certeza que o clube que for mais concentrado, que for mais eficaz ao nível da gestão dos próprios jogos e cometer menos erros naquilo que concerne aos detalhes que cada um dos jogos vai oferecendo, exigindo, acabará por ser premiado. É assim, eu penso que nem sequer seria necessário fazer um apelo ao nosso público. Julgo que a cidade hoje, porque passaram 20 e tal anos desde o último momento em que estivemos, e eu tive o privilégio de estar também nessa altura no Jamor, numa outra função, leva a que haja de facto uma grande convergência, no sentido que esta candidatura à final da Taça de Portugal se torne uma realidade. E julgo que muito mais, ou tanto, pelo menos, quanto os responsáveis, quer jogadores, quer técnicos, quer dirigentes desta casa, dizer eu, no mínimo tanto como nós, a massa associativa quer que isso venha a acontecer. Daí que não espero outra coisa que não seja uma grande presença em termos numéricos no Estado e um grande apoio, uma grande ajuda, no sentido em que possamos fazer já na primeira mão um bom resultado, que de alguma maneira seja um primeiro passo para que no tal dia 2 de Abril, daqui a 2 meses e qualquer coisa, possamos consolidar um primeiro bom resultado, que é o que se espera que venha a acontecer, e possamos então dar o passo definitivo no sentido de estarmos na final. Por isso é com uma grande plateia que contamos, e se é necessário, é esse o apelo que fica, no sentido de que estejam muitos, e que estejam muitos para nos ajudar.